Nada temerei. É a mensagem que Deus colocou no meu coração para me poder repartir com você nessa manhã. E essa mensagem, queridos, é uma mensagem bem propícia. Ontem eu fui pregar numa igreja lá em Silva Jardim, igreja de Varginha, 32 anos, uma igreja linda, igreja maravilhosa, abençoadora, acolhedora. Ora por mim, porque eu vou retornar hoje à noite para fechar lá o aniversário. E estava indo com os irmãos da igreja e eles me mostraram uma notícia do nosso jornal. E essa notícia estava falando do Jardim Catarina. Aí eu falei, tem um negócio de Deus aí. Porque saiu no jornal hoje o seguinte tema: Jardim Catarina, um bairro sitiado pelo medo. E se isso de fato é verdade, eu disse para Deus, então nós vamos encerrar isso nessa manhã aqui na Igreja Batista Memorial. Porque, querido, se Jesus estiver no nosso barco, levante o temporal que se levantar, o nosso barco não vai a pique. Eu creio nisso. Se você não crê, eu ando por fé, queridos, nesse bairro. Eu moro há 40 anos nesse bairro e ando em paz aqui, ainda que estejamos sitiados, como o jornal disse, pelo medo. Eu amo Jardim Catarina. Eu amo esse lugar. E eu creio que pela fé Jesus vai mudar esse lugar. Aonde impera o medo, vai imperar a coragem. Aonde o inferno está dizendo assim, você tem que recuar. Eu creio pela fé que nós vamos avançar. Eu creio pela fé. Certa feita, Jesus disse o seguinte para os discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Foi uma pergunta de Jesus para os seus discípulos. E eu, a partir dessa pergunta de Jesus, tentei trabalhar algumas perguntas. O que está causando temor em seu coração? O que está tentando roubar a sua paz? O que está afligindo a sua alma? Quais são as tempestades que você está enfrentando e que tem lhe causado medo? O que surpreendeu você ao ponto de estar enfrentando a crise que você está enfrentando? Queridos, se Jesus está no nosso barco, não importa o que esteja causando medo ao nosso coração, se Jesus está no nosso barco, não importa o que esteja tentando roubar a nossa paz, afligir a nossa alma, não importa o que seja, a palavra de Jesus é a mesma: não tenha medo. Não tenha medo. Se Jesus está no barco da sua vida, não tenha medo. Se Jesus não está, aí você pode até entrar em pânico, porque seu barco vai afundar. Mas se Jesus é uma presença real, viva, no barco da sua vida,
Não tenha medo. Você sabia que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Mais de 300 citações da expressão não tenha medo, você encontra na palavra de Deus. Mais de 300 vezes Deus ordena ao seu povo a não ter medo. Por que Deus ele faz isso? Segundo algumas pessoas, tem mais de 365 não temas na Bíblia, a gente encontra. Então isso significa dizer que para cada dia da nossa vida, Deus tem um não temas. Mas por que Deus ele colocou tanta citação sobre não temas na Bíblia? Porque Deus sabe muito bem que o medo, além de roubar a nossa paz, ele tem uma capacidade enorme de nos paralisar. O medo tem paralisado a nossa cidade. O medo tem paralisado a nossa vida. Coisas que normalmente a gente fazia sábado à noite, sexta-feira à noite, durante a semana à noite, depois das 10 horas, a gente não faz mais. Eu ando aí, queridos, pela rua do bairro. Essa semana aí já cheguei umas 2 ou 3 vezes, 1h da manhã em casa. E 1h da manhã realmente eu não vejo ninguém. Mas depois das 10 horas da noite, a gente percebe que as ruas do Jardim Catarina estão vazias. A gente não vê mais ninguém pela rua. Isso, queridos, é o que o medo está fazendo com as pessoas. As pessoas estão deixando de aproveitar a vida, desfrutar a vida. As pessoas estão paralisadas. Tem pessoas dessa igreja aqui que estão fazendo tratamento psicológico porque entraram num estado de pânico. Está aí então, queridos, a prova maior do porquê Deus repetidamente nos diz em sua palavra para que a gente não tenha medo. Deus tem uma palavra de encorajamento para nós todos os dias. E queridos, eu não posso andar nessa vida por aquilo que as circunstâncias querem me impor. As circunstâncias da vida, de tudo aquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje, querem impor o pânico, querem impor o medo, mas eu não posso andar por esse viés, eu não posso andar por esse caminho. Eu tenho que andar por aquilo que a palavra e que Deus, Ele me garantiu aqui nas Escrituras Sagradas. Quando Deus diz que eu não tenho que temer, eu tenho que andar pela fé, eu tenho que caminhar acreditando que eu não preciso ter medo, porque Jesus é uma companhia constante e segura na minha vida. Eu ando pela fé, porque Jesus de Nazaré está no meu barquinho. Jesus de Nazaré está no meu barquinho. Os discípulos de Jesus também enfrentaram seus momentos de medo. Há momentos que o medo é saudável. Ele é saudável quando o medo serve para a nossa segurança, a nossa proteção. Mas há momentos em que o medo é doentio, quando ele nos escraviza, quando ele nos aprisiona, quando ele diz para nós que a vida terminou, de que não existe mais expectativa, de que não existe mais esperança, que o final da sua vida é nesse lugar escuro, é nesse lugar de crise, de medo. A Bíblia diz que eles estavam atravessando o mar da Galileia quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade.
As tempestades da vida são inevitáveis, inesperadas e muitas das vezes inadministráveis. Os discípulos, eles tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar, e o barco estava se enchendo de água, e os discípulos estavam se enchendo de medo. Foi exatamente nesse momento que eles começaram então a clamar a Jesus, dizendo assim: mestre, não te importas que morramos? O pavor havia dominado o coração daqueles homens, ao ponto deles acharem que aquela tempestade iria ceifar a vida deles. Jesus, parece que você não se preocupa com a nossa vida. Não importa ao Senhor que a gente vá morrer. Foi exatamente isso que os discípulos disseram a Jesus. Jesus então repreendeu o vento, Jesus repreendeu ao mar, e Jesus repreendeu aos discípulos, dizendo o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vira para o teu irmão que está do teu lado aí. Olha dentro dos olhos dele. E diga assim: por que você está com tanto medo? Wilton, por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Irmã Luísa, por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Irmã Zezé, por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Elias, por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Pastor Marcelo, por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Queridos, foram essas palavras que Jesus ministrou ao coração dos seus discípulos no meio daquela tempestade. Na verdade, os discípulos falharam no teste prático. Porque todos aqueles que julgam ter fé, em algum momento da sua vida, vai ter essa fé testada. Vai ter essa fé provada. Os discípulos andavam com Jesus e sempre estavam dizendo: ah, Jesus, eu vou caminhar com o Senhor para onde o Senhor for, nós estamos junto com o Senhor, nós estamos caminhando contigo, nós depositamos toda a nossa confiança e a nossa fé nele. Mas aquele que diz que tem fé, em algum momento da sua caminhada com Cristo, terá a sua fé provada, testada. E no teste prático aqui dos discípulos, eles revelaram medo e não fé. E queridos, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Naquele momento que eles estavam diante daquela tempestade, o medo foi prevalecendo no coração daqueles homens e a fé foi desaparecendo. A fé foi sumindo. A fé foi deixando de existir no coração daqueles homens. Estava sendo sufocada por aquele momento de tempestade, de medo. Na verdade, ficamos com medo porque duvidamos que Deus não está no controle da nossa vida. Parece que Deus perdeu o controle de tudo aquilo que a gente está vendo acontecer. Muitas das vezes enchemos nossa alma de pavor porque nós pensamos que as coisas estão fora do controle e das mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu vou repetir aqui o que eu já disse. Não existe melhor hora para um avivamento acontecer num dos momentos de crise. Esse é o tempo certo em que Deus quer trabalhar
na nossa vida. Esse é um tempo certo, oportuno, onde Deus quer derramar da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, do seu milagre na nossa vida. Então a gente pensa que Deus não está no controle. Os discípulos, no meio daquela tempestade, achavam que Jesus não estava no controle. Mas ainda que as ondas estejam agitando contra a nossa vida, ainda que o nosso coração esteja cheio de temor, ainda que a gente ache que as coisas estão fora do controle, Deus está conduzindo a história de vida de cada um de nós. Ele que está guiando. É Ele que está permitindo. É Ele que está trabalhando a nossa fé, a nossa confiança. Dessa forma, por que os discípulos não deveriam temer? Porque se Jesus fez uma pergunta assim: por que vocês estão com tanto medo? Você ainda não tem fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês precisam crer. Vocês precisam confiar. Vocês precisam descansar. Por que Jesus disse isso aos discípulos? Em primeiro lugar, os discípulos não deveriam temer por causa da promessa de Jesus. A primeira coisa que eu encontro aqui é isso. Os discípulos não deveriam temer por causa da promessa de Jesus. A Bíblia diz aqui para nós que naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Essa expressão aqui, vamos para o outro lado do lago, ela foi dita por Jesus aos seus discípulos. Jesus estava aqui, queridos, empenhando a sua palavra aos discípulos. Passemos para o outro lado. Vamos para a outra margem. Com isso, o destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas era a outra margem do mar da Galileia. Jesus havia empenhado a sua palavra àqueles homens. Jesus havia feito uma promessa para eles. Jesus havia dito para eles que eles iriam atravessar o mar e iriam chegar do outro lado como ele havia dito. Queridos, quando Jesus ele promete, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que a sua vontade seja feita. O Senhor, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele diz, você pode acreditar. Quando ele direciona, vai navegando neste mar, nessa direção, porque você, ainda que enfrente tempestades, vai chegar são e salvo do outro lado do mar. Porque tudo aquilo que é desastre para nós é propósito para Deus. Segura aí. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecer com alguém e a gente assim, que tragédia, tragédia nada. Existem coisas que para nós é tragédia, mas para Deus é propósito. Deus está se utilizando daquele momento, daquela situação embaraçosa, daquilo que nos causa temor e medo, exatamente para que o nome dele seja exaltado e glorificado na vida de quem está enfrentando aquela tempestade. Pastor, o meu barquinho está balançando para lá e para cá, igualzinho a musiquinha que a Sidney cantou. Mas quero dizer para você que o destino da sua vida, da sua família, dos seus negócios, não é o fundo do mar. O seu destino é aquele lugar que Deus garantiu que você vai chegar. Os discípulos não iriam naufragar. Porque quando Jesus fala, ele cumpre. A Bíblia diz assim: os céus e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. O que Deus diz, a palavra que Jesus empenha, ela é eterna. A Bíblia diz aqui também em Isaías 40, verso 8, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Por isso, quando você for surpreendido pela tempestade, e ela causar temor e medo ao seu coração, agarre-se na promessa que Jesus fez você. Quando as pessoas disserem a você que a situação está perdida, que não tem mais jeito, que não existe mais solução, creia em tudo aquilo que Jesus empenhou em sua palavra ao seu favor. Então por que os discípulos queridos não deveriam ter medo? Na verdade, porque Jesus havia dado uma promessa a eles. E mesmo enfrentando aquela tempestade, que foi na verdade um teste prático, para ver o quanto aqueles homens confiavam em Jesus, foi ali que eles descobriram que na verdade o que estava faltando a eles é fé. Às vezes uma luta que a gente atravessa na nossa vida é algo bom, porque é nessa luta que a gente descobre que a gente não tem fé nenhuma em Jesus. Que a gente não conhece o Jesus que a gente canta sobre Ele. Que a gente ouve diversas mensagens sobre Ele. É no teste prático da fé é que a gente toma de fato posse das promessas de Jesus para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, os discípulos não deveriam temer por causa da promessa que Jesus havia feito a eles. E você também não precisa temer, porque Jesus ele tem promessa para a sua vida. Jesus lhe empenhou a palavra, e ainda que você esteja passando pela tempestade, e essa tempestade tem causado temor no seu coração, ei, o seu destino não é o fundo do mar, o seu destino é o outro lado do mar, e lá você vai cantar o hino da tua vitória. 2. Como é que eu vou pregar lá hoje à noite? Misericórdia. Os discípulos não deveriam temer, por causa da presença de Jesus. O verso de número 36, a Bíblia diz: então eles deixaram o povo ali, e subiram no barco em que Jesus estava, e foram com ele, e os outros barcos o acompanharam. Queridos, aqui há uma lição muito preciosa para nós. O que eu aprendo aqui com essa fala nesse texto? Eu aprendo que o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Eu me tornei crente e não vou enfrentar mais nenhum problema na minha vida. Talvez é aí que você vai enfrentar as maiores tempestades da sua vida. Jesus, certa vez, ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na verdade, Jesus, ele estava presente com aqueles discípulos no barco. Aqueles discípulos estavam navegando pelo mar, debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus entrou no barco com eles e disse: vamos passar para outra margem. E eles estavam em obediência a Jesus. Uma coisa é você passar uma luta porque você desobedeceu e você está colhendo fruto. Outra coisa é você viver uma vida de retidão, uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de temor, e mesmo assim passar por aquilo que você está passando. Na verdade, queridos, o fato de Jesus estar conosco no barco da nossa vida não nos poupa de passar pelas tempestades, não nos poupa de enfrentar o medo. No entanto, é a presença de Jesus que nos livra do temor na hora que a tempestade chega. É a presença de Jesus que impede que o nosso barco vá a pique.
Aquele barco que transportava o Filho de Deus estava sendo sacudido pelos ventos contrários. Entretanto, não poderia afundar o barco que levava Jesus. O barco que Jesus está, ele é solapado pelas ondas dessa vida, mas ele não afunda. Ele prossegue viagem segura. Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da natureza. Por isso podemos afirmar que o temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles no barco. Aqui, queridos, encontramos outra promessa para a nossa vida. Ainda que o barco da nossa vida esteja sendo sacudido pelos ventos contrários, ele não vai afundar, porque Jesus está dentro dele. Jesus nos faz a promessa de estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele disse assim: temos a promessa da companhia permanente dele. A Bíblia me garante quando diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus é uma presença constante, real e segura. Você não precisa temer, porque Jesus caminha com você. Na jornada da vida enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas não precisamos temer, porque Jesus está conosco. Ele não nos prometeu ausência de luta, mas vitória certa. Ele não nos prometeu caminhada fácil, mas companhia permanente. As tempestades virão, elas nos pegarão de surpresa, podem ser maiores do que as nossas forças, podem desafiar a nossa resistência, pode tirar o leme da nossa mão, pode causar temor ao nosso coração, mas o Senhor dos céus e da terra promete estar diariamente conosco. Tome posse da presença real e diária de Jesus com você. Os discípulos não deveriam temer, porque eles não estavam desamparados, eles não estavam sozinhos, eles tinham a presença real, física, poderosa do Criador dos céus e da terra. Terceira verdade que eu aprendo aqui nesse texto: os discípulos não deveriam temer por causa da paz de Jesus. Diz lá o verso bíblico que levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Queridos, o verso bíblico diz para nós que enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Jesus dormia não porque desconhecia o perigo da tempestade. Na verdade, Jesus dormia porque ele confiava na providência e no cuidado do Pai. Isso aqui, queridos, é ter paz no meio do vale. Isso aqui, de verdade, é paz em dias de aflição. Isso aqui, de verdade, é paz em tempo de tormenta. O nosso coração, ele se enche de medo na tempestade, porque se ele se esvazia de fé. Ficamos alarmados porque duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega, quando o problema se instala. Na verdade, precisamos aprender a descansar na tempestade, sabendo que ainda que a situação esteja fora do nosso controle, ela está perfeitamente no controle daquele que sustenta e dirige todas as coisas. Isso, queridos, deve trazer paz ao nosso coração, porque eu sei que o meu Jesus está cuidando de tudo. Eu
Eu sei que meu Jesus está trabalhando, que está modificando o quadro. As tempestades da vida, elas podem até nos abalar, mas elas não têm a capacidade de abalar ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você chegou aqui hoje com o coração completamente abalado pelas tempestades da vida. Talvez muitas coisas se desorganizaram na sua casa, na sua família, por aquilo que lhe aconteceu. Ei, descansa em Deus. Que ainda que Jesus aparenta estar dormindo, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está segurando a situação com um braço forte. O seu barco não foi a pique, porque a paz que excede todo entendimento tem guardado o seu coração, tem guardado a sua vida, tem amparado você nessa caminhada. É preciso crer que para Jesus não há causa perdida e nem problema insolúvel. Mesmo que você esteja no fundo do poço, no fim da linha, e tenha chegado a um estado de completo esgotamento e pânico, Jesus pode e quer colocar você hoje de pé e dizer assim: eu vou fazer um milagre na sua vida. Por isso mesmo Ele disse aos seus discípulos: deixo a vocês a minha paz. Aí Ele diz aqui, a minha dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus traz para nós descanso duradouro. A paz que o mundo oferece é uma paz que tem prazo de validade. Começa agora e termina dentro de algumas horas. Mas a paz de Jesus é diferente. A paz que Jesus coloca no nosso coração, ainda que a gente esteja sendo rodeado por vendavais, ventos contrários, tempestades, é uma paz que nos mantém de pé. Os discípulos não deveriam temer, por causa da paz de Jesus. Pastor, por que os discípulos não deveriam temer? Em último lugar, os discípulos não deveriam temer por causa do poder de Deus, do poder de Jesus. A Bíblia diz aqui no verso 39, que Ele se levantou. Eu vejo a cena aqui, queridos, Jesus se levantando naquele barco. E espiritualmente aqui nessa manhã, Jesus está se levantando dentro de alguns barcos aqui. Eu estou vendo a cena. Eu estou contemplando essa maravilha. Jesus está se levantando aí, Pastor, Ele está se levantando para quê? Olha aqui. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Queridos, aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos, Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. E a Bíblia nos diz aqui que Jesus repreendeu o vento e o mar, e a Bíblia mostra para nós que fez-se grande bonança. O vento e o mar que nos ameaçam também estão debaixo do poder e da autoridade de Jesus. E quando Ele se levanta no barco em que a gente está, e a gente está com Ele, quando Ele se levanta para dar uma ordem, a ordem dele é liberada. O poder dele é dispensado. E quem está com Ele no barquinho experimenta milagres extraordinários. Servimos a um Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele trabalha ao nosso favor. Ele trabalha para nos levar ao nosso destino.
Ele trabalha para nos sustentar, nos fortalecer. Ele caminha conosco, somos dele e ele cuida de cada um de nós. E por toda a Bíblia, queridos, nós vemos Jesus revelando o seu poder. Aqui Jesus revela o seu poder sobre a natureza, acalmando aquela tempestade e aquele mar. Jesus também revela o seu poder sobre os demônios, libertando um homem de Gadara. Jesus, ele também revela o seu poder sobre a enfermidade, curando uma mulher hemorrágica, curando um paralítico, curando cegos. Jesus, ele revela o seu poder sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Jesus, ele tem poder para repreender os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, o medo que tomou o nosso coração, as aflições que nos oprimem. Jesus, ele tem poder para repreender a morte que nos persegue todos os dias. O poder está na mão do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso defensor. Ele é o nosso escudo. A gente não precisa temer. Não precisamos temer porque o Todo-Poderoso está conosco. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. A Bíblia diz para nós que a gente precisa depositar toda a nossa fé e esperança nele. Fé e não medo deve ser a bandeira da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo. Mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para continuar apesar das tempestades. E se a gente for dominado pelo medo, naufragaremos. Mas se a gente prosseguir com fé, com os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, a gente vai triunfar. Alguns dias atrás, uns meses atrás, a minha mãezinha entrou num quadro de pânico. Ela viu uma mulher morrer lá no meu portão. Uma tragédia, uma fatalidade. Atropelada por um caminhão. E aquela imagem ficou na mente dela. E a partir de então ela começou a desenvolver a síndrome do pânico. Ela deixou que o medo a paralisasse. Ela deixou de sair. Ela não conseguia mais sair de casa, dominado por aquele pavor, por aquele medo. E nós começamos a orar, a trabalhar e a oferecer ajuda a ela. E graças a Deus, meu irmão, a minha mãe, ela conseguiu vencer esse pânico, esse medo. Já tem mais ou menos um mês que ela voltou a ser a dona Cândida que era. Vai a médico sozinho, anda para cima e para baixo. Mas eu disse para ela algo interessante. Eu disse assim: mamãe, a senhora está vivendo essa realidade porque a senhora está focando naquilo que está te prendendo ao medo. Foca na sua fé. Foca no seu Jesus. Foca em tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E a sua vida vai começar a mudar. Talvez há pessoas aqui nessa manhã vivendo um tempo de temor muito grande. Para você vir aqui à igreja, você precisa vir só de dia. Você não sai mais como você saía antes. Você precisa vir acompanhado. É possível que o seu foco também esteja nas coisas que têm lhe causado medo. Muda o foco. Olha para uma outra direção. Olha para Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra para te ajudar a navegar
mesmo que o mar da sua vida esteja revolto. Eu quero orar com você, fique de pé. Jesus disse aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Nada temerei. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma promessa de Jesus para a minha vida. Nada temerei, porque eu tenho a companhia real e presente de Jesus todos os dias comigo. Nada temerei, porque eu experimento a paz de Jesus no meu coração. Nada temerei, por causa do poder de Jesus. Eu queria que aquela porta dali de trás fosse fechada agora. Fecha essa porta, Lival, por gentileza. E eu quero orar por você que está aqui nessa manhã. Você tem vivido dias assim? Eu tenho vivido. Apesar de eu crer em tudo aquilo que eu preguei, e apesar de experimentar a promessa, a presença, a paz e o poder de Jesus na minha vida, eu também passo por momentos de medo. Só que eu tenho focado no autor e consumador da minha fé, e é Ele que tem me ajudado a atravessar esse mar revolto. As ondas têm batido forte no barco da minha vida, mas ele não vai afundar, porque eu tenho uma promessa. Eu quero orar com você. Eu quero orar por aqueles que querem viver com ousadia diante da realidade que nós estamos vivendo esse tempo. Eu quero orar para que Deus se apresente de forma real a você, que você entenda claramente a sua promessa, que você desfrute da sua paz, e que você experimente na totalidade da sua caminhada com Ele o poder que Ele disponibilizou para você. Tem alguém que quer orar aqui hoje? Deixa seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu quero orar. Eu quero vencer. Eu quero superar. Eu quero continuar caminhando, triunfando, vencendo. Eu quero dizer assim: Senhor, nada temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está me fortalecendo. Se você é alguém corajoso, você não precisa vir aqui não. Mas também quando o medo chegar na sua tenda, não corre para cá não. Só vem aqui à frente quem quer receber uma cobertura de proteção do Senhor para esses dias tão difíceis. Quem não precisa fica no banco. E enquanto a gente canta, você pode vir adorar e exaltar a presença daquele a quem a gente deve prestar culto, honra, glória e louvor.